Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. Objetivos: ler e interpretar um artigo e diferenciar o que exatamente? Fato de opinião. Você sabe o que é fato? Sabe o que é opinião? Vamos ver hoje. Identificar as características do artigo de opinião, reconhecer argumentos de causa e consequência. Já pensou sobre apropriação cultural? Já ouviu falar disso? Já parou para refletir sobre este tema especificamente? Qual é a sua opinião sobre as diferenças culturais presentes na sociedade? Olha a imagem, né? A nossa iconografia hoje suscita você a refletir sobre isso, né? O que será, então, que essas diferenças representam? Já se questionou? Vamos ler um texto sobre isso. O que é apropriação cultural? Então, o texto foi publicado na revista Capitolina e a autora é Stephanie Ribeiro. Vamos ao texto? Esse vem sendo um dos assuntos mais polêmicos ultimamente. Muitos acusam, muitos se sentem no direito de usar e abusar de símbolos, mas no fundo a maioria não entende do que se trata. Por isso, nessa matéria da Capitolina, vou tirar algumas dúvidas. Usar turbantes e dreads são apropriações? Se a pessoa não é negra, mas a família, a religião, a cultura, os costumes ainda é apropriação usar turbantes ou fazer dreads? Atividade 1. Para você que não lembra, né, não sabe, eu pus uma imagem para você lembrar o que são dreads, né? É esse estilo que as pessoas usam no cabelo. Então, eu quero te perguntar, o que você pensa sobre o uso de turbantes e dreads? Você acredita que qualquer pessoa pode utilizar? Levante o quê? Uma hipótese, né? Então, vamos trabalhar com hipóteses. O que será que a articulista responderá? O que é articulista? É a autora do artigo de opinião. Faz aí, eu volto em seguida. Gabaritar contigo. Voltei. Vamos gabaritar? A resposta, claro, é uma resposta pessoal, mas mesmo assim ela tem que estar baseada em quê? Em argumentos. Então você tem que me dizer se for favorável por quê, se for contrário por quê. Então, se você é favorável ao uso de turbantes, deve dizer o motivo, né? E dar exemplos. Se você for contrário, também. Continuando a leitura, nós temos: usar turbantes ou dreads é apropriação cultural. No caso, o turbante é um ornamento de símbolo religioso em várias culturas,
inclusive na Afro. Ele evidencia a ligação dos negros escravizados com seus costumes originais e representava a resistência. No caso do dread, ele é a característica em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzido, as pessoas se apropriam de um item que faz parte da beleza natural de um determinado povo, mas que também está ligado às tradições. Então, agora, quando você pensar em usar um dread, um turbante, você já sabe quem você está homenageando, o que é uma apropriação. Vamos à questão, então? Na atividade 2, eu tenho assim, ó, releia. O caso do dread, ele é característico dos indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzido, as pessoas se apropriam, então você toma posse, de um item que faz parte do quê? Da beleza natural, de um determinado povo, mas que também está ligado a quê? A tradições daquele povo. Por qual motivo a expressão destacada está entre aspas? Que expressão? Beleza natural. Um detalhe, talvez você não tenha percebido. Como é uma citação, eu coloquei aspas duplas. Olha aqui comigo no amiúde. Dá um close aqui, ó. Beleza natural, a aspas está como? Com um risquinho em cada lado. Chama-se aspas simples. E ela é usada quando eu já usei por uma vez a aspas. Percebeu? Não é erro de digitação, é dessa maneira mesmo que se usa. O que é possível afirmar a partir dessa marcação no texto? Então, qual é a marcação? Até negritei para você perceber. Beleza natural. Faz aí. Eu volto daqui a pouco conferir contigo. Fez aí? Claro, eu estava te aguardando aqui. A expressão beleza natural, que está negritada entre aspas, ela é um conceito discutível. E por que a autora fez isso? Porque provavelmente a expressão que está ali destacada, ela não acredita que exista o quê? Uma beleza natural. Então ela coloca assim. Continuando a leitura. O caso é que ninguém é realmente proibido de nada, mas vivemos num mundo onde há séculos uma cultura é dominante e imposta. O modelo a ser seguido é o europeu. Consequentemente, o padrão estético é o ocidental e branco. Quando se nota o interesse nos casos citados, esses símbolos sofrem um processo de embranquecimento, elitização e exclusão dos costumes. O turbante que sua empregada fazia não era interessante até aquela amarração sair numa revista. Releia.
que tenho duas pessoas com diferentes amarrações de turbante, né? Antes, para exemplificar bem o que é o turbante. Então, o turbante chamado aberto, onde aparece o cabelo, e o totalmente fechado. Uma curiosidade, lá na África, quanto maior o turbante, mais bonito. Então, essa parte superior, ela fica bem grande, eles colocam até algum outro tecido dentro, tal, ou um tecido mais armado. Observe quando você visualizar pessoas do continente africano, pessoas, né, que estão usando turbante, você vai notar essa diferença. Retomando a atividade e a questão. O turbante que sua empregada fazia não era interessante até aquela amarração sair numa revista. Qual é o tipo de argumento utilizado nesse trecho? Como você argumentaria? Faz aí, eu te aguardo aqui. Fez aí que eu sei? Eu estava te aguardando aqui. Vamos gabaritar? Eu te pedi qual é o tipo de argumento utilizado neste trecho. O argumento é um argumento de causa e consequência. E para a autora, o turbante passou a ser interessante por quê? Por ter virado moda, por ter saído na revista. Eu perguntei, como você argumentaria? Dentre tantas possibilidades, né, você pode argumentar usando exemplos ou dados de alguma pesquisa, né? Fica a seu critério que argumento utilizar, mas um exemplo bom seria esse de dados, tá ok? Continuando a leitura, eu tenho. O pior lado disso tudo é que a exclusão vem quando a tradição se torna um bem de consumo caro e de acesso restrito. Ou seja, vira modinha. É totalmente diferente ser branco ou passar como branco e usar um turbante dread e ser negro usando as mesmas coisas.
Os olhares são outros, exatamente porque quando usado pelo protagonista daquela tradição, o símbolo ganha outro significado. Ele é político, de resistência, de empoderamento. No fim, o argumento "eu tenho um parente negro" é sempre usado quando apontamos racismo e apropriação. Como eu disse, todo mundo pode usar, mas vale o bom senso de perceber que está participando de um sistema que legitima o racismo. Se a pessoa se sentir pertencente à cultura por conta dos laços de parentesco, não tem por que não, mas é muito mais fácil se dizer negro quando lhe é conveniente. Então, se você quer ler mais sobre essa reportagem, eu coloquei aqui a fonte e sempre é legal você checar a fonte. Então, olha, revistacapitolina.com.br, né, / o que é apropriação. Leia a reportagem completa, aqui nós temos um trecho, né, você percebeu aqui no início que eu coloquei as chaves mostrando que, na verdade, os colchetes mostrando o quê? Que é um fragmento, que eu omiti uma parte. Então, leia mais sobre a reportagem. É interessante você ler o texto completo quando a gente coloca a referência aqui. A atividade 4 tem as seguintes questões. Analise os trechos a seguir e diga qual é fato e qual opinião. Olha para mim, vamos recordar. O que é fato? A professora está em pé. O que é opinião? A professora está em pé e feliz. Ó, já dei uma opinião, feliz. Então, a diferença entre fato e opinião é que você agrega um juízo de valor. Então, estava tranquila, ó, é uma opinião. Agora, estava em pé é um fato. Estava falando é um fato. Nesse exercício, nas letras de A a D, nós vamos justamente identificar o que é fato e o que é opinião. Na letra A, o turbante é um ornamento de símbolo religioso. Na letra B, no caso do dread, ele é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. Na letra C, o pior lado disso tudo é que a exclusão vem. Na letra D, todo mundo pode usar, mas vale o bom senso. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, tá tudo certo, deu conta do exercício? Conseguiu identificar o que é fato, o que é opinião? Gabaritando contigo. O turbante é um ornamento de símbolo religioso. Fato. Mas, professora, por que é um fato? Observe, eu não tenho nenhum juízo de valor. Na letra B, no caso do dread, ele é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. Eu coloquei alguma opinião? Eu disse o que eu penso sobre isso? Não. Então é fato. Na letra C, o pior lado disso tudo é que a exclusão vem. Tem o que aí diferente? O pior, ó, eu estou pondo um julgamento de valor, uma opinião. Então eu tenho uma opinião. Observe que sempre que eu tenho algum tipo de juízo de valor, algum comentário sobre o que eu penso, algum argumento, é opinião. Fato é informação em si. Todo mundo pode usar, mas vale o bom senso, ó. Vale o bom senso, né? Tô te dando uma dica aí, ó. Então é uma opinião, todo mundo, percebeu? Confira aí então a diferença entre fato e opinião. Artigo de opinião, como o próprio nome diz, é o quê? É estruturado com opiniões e argumentos. Mas de que maneira, prof? Então ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A pessoa que escreve o artigo de opinião chama-se articulista. E no desenvolvimento, o que ele faz? Ele faz uso de argumentos para fazer o quê? Para validar as suas opiniões. Então, observe que a opinião só é válida se ela tiver argumentos. Eu não posso chegar assim, eu não gostei. Não gostei por quê? Eu tenho que justificar. Eu não gostei porque afeta valores, percebeu? O artigo de opinião é publicado em que meios? Você já se questionou sobre isso? Então ele aparece em jornais, em revistas, na internet, tem bastante para você pesquisar e ler, fica a dica. E é assinado por quem? Pela pessoa que o produz, chamado articulista. Que é quem? É um jornalista profissional ou não? Normalmente é uma autoridade no assunto, alguém que entende muito, né? Autoridade no sentido de entender, ser especialista no assunto. E uma personalidade cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muito. Então, por vezes, uma pessoa célebre, tal, publica um artigo e essa pessoa tem certa notabilidade na mídia. Então, é interessante ler o artigo daquela pessoa, por quê? Por essa questão aqui, ó. Interessa o que essa pessoa pensa. O artigo de opinião, né, quando publicado por frequentemente assim, por celebridades da cultura pop, por exemplo, ele expressa o que aquela pessoa pensa. Mas de que maneira, então, essa pessoa chega a publicar? Ela é convidada a se pronunciar, né? Ela não vai adivinhar qual é o assunto da moda. Ela é convidada, então, a se pronunciar sobre o que pensa a respeito de questões. Mas que questões seriam? Quais seriam as questões mais interessantes? Questões sobre educação, saúde pública, por exemplo, alguma coisa muito polêmica na mídia. E mesmo quando elas estão longe de ser o quê? Especialistas no assunto. Se você quer ler mais sobre isso, você pode usar aqui, ó, o escrevendofuturo.org e ler mais aqui sobre o artigo de opinião. Eu te dou essa dica. No artigo de opinião, além de você apresentar os elementos, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, você tem vários tipos de argumento passíveis de serem utilizados. Argumento de exemplificação, de citação, de autoridade. O que aprendemos? Aprofundamos os conhecimentos acerca de artigo de opinião. Então, nós percebemos que um artigo de opinião, ele tem todo o embasamento, né, explicando a opinião do articulista. Retomando que articulista é a pessoa que escreve o artigo. Analisamos fatos e opiniões diferenciando um do outro. Então, qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Fato, hoje está chovendo. Opinião, hoje está muito ruim, está chovendo. Percebam, muito ruim
tem uma opinião. Então, fato seria só hoje está chovendo. Retomando contigo. E identificamos informações inferindo o quê? Sentidos e analisando a linguagem utilizada pelo autor. Nesse vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que você tenha gostado e até breve.